Salmo, versos e prosas. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, apresentador do Salmo, versos e prosas. O Salmo de hoje é o 18, do versículo 6 até o versículo de número 20. Estarei utilizando a versão King James. Esse salmo, o versículo 6 está escrito assim: No meu desespero clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se os fundamentos dos montes. Os fundamentos do monte se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devastador. Ele rompeu os céus e desceu nuvem escura, estava sobre seus pés. Montou em um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um monte na qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raio. Quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com os seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu, os alicerces da terra foram expostos por causa da sua severa repreensão. O Senhor com um sopro forte das suas narinas. Da altura estendeu a mão e me agarrou e arrancou-me das águas profundas. Livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais forte do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me. Muito bem, amados, fiz uma leitura bastante extensa, mas quero transmitir hoje, em breves palavras, o comentário de hoje, fazendo em breves palavras, uma reflexão para esse dia de hoje. Que o nosso Deus venha ter piedade de cada um de nós. Muitas vezes a grande interrogação é: o que acontece quando oramos? Muitas vezes não sabemos, porque os resultados muitas vezes não são visíveis no mundo natural. Mas nós vamos observar aqui que o salmista, ele diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Veja a resposta dele: do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, e os seus ouvidos ouviram o gemer da minha alma. Então, aqui, muitas vezes nós não sabemos o que ocorre quando fazemos uma oração, porque os resultados eles não são visíveis. Não são visíveis nesse mundo natural que vivemos, no tempo em que muitas vezes nós esperamos. Mas o fato é que nenhuma oração é nula. Todas as orações sacodem o mundo espiritual. Todas as orações penetram no universo espiritual. Todas as orações feitas com fé na presença de um Deus poderoso
de um Deus grandioso semelhante ao nosso Deus penetra o mundo espiritual. O salmista descreve o acontecimento grandioso quando sua oração chega até ao ouvido de Deus. Me parece que o salmista consegue visualizar dentro do mundo espiritual o que está ocorrendo, porque ele descreve que Deus levanta-se do seu trono, monta sobre as asas de um querubins para tomar a causa do salmista. Então isso demonstra que quando Deus se move em nosso favor, abala todas as coisas que está ao redor. Quando Deus levanta para agir a favor daqueles que clamam a Ele, o mundo espiritual é abalado. Nas Escrituras Sagradas vemos que o efeito da oração rompeu correntes, sacudiu asas, fez a sepultura parar, abriu portas de prisões e expulsou demônios. Em um período de guerra em que nós vivemos, uma guerra espiritual, uma guerra invisível, nós precisamos ter fé, amados. Ter fé para nos mantermos em pé, para nos mantermos em constante vigilância. Porque hoje nós não sabemos o que ocorre em nossa volta dentro do universo espiritual. Aqueles que conhecem o poder da oração ficam muitas vezes prostrado, de joelhos dobrados, clamando a Deus, aguardando o agir de Deus em sua vida. Então precisamos orar, ter essa intimidade, dobrar nosso joelho. Precisamos ter, muitas vezes, voltar a clamar a Deus, que o clamor da nossa alma chegue ao trono da graça de Deus. Como está escrito em Tiago 5, verso 16. A oração do justo, ele é poderoso e eficaz. Qual é o motivo da sua oração no dia de hoje? Qual é a questão que você vai apresentar a Deus nesse dia de hoje? O que é que você necessita? Qual é as lutas que você está travando dentro do universo espiritual? Talvez você esteja enfrentando espíritos invisíveis que assolam sua alma, que sufoca seu dia a dia. E é nesse momento que é preciso clamar a Deus, como fez o salmista. Ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro. E Ele, do seu santo templo, ouviu a minha oração e levantou-se do seu trono e montou sobre as asas de um querubins para socorrer-me. Saiba, amados, que mesmo que os nossos olhos naturais não possam contemplar o que está ocorrendo dentro do mundo espiritual, mas o mundo espiritual sofre os efeitos de uma oração feita com fé. Tenha fé e guarde com paciência no Senhor, pois chegará o momento oportuno quando os céus se abrirão e Deus descerá com o peso da sua glória para agir poderosamente a seu favor. Dentro do universo espiritual, toda oração feita com fé, ele chega na presença de Deus. O universo espiritual não se manterá calado
quando uma oração feita com fé. Acredite tão somente. Não desista de tudo aquilo que Deus preparou para você. Deus tem pensamentos bons a seu respeito, pensamento de bênção, de conceder prosperidade, de trazer cura e libertação para a sua vida. Oremos a Deus. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu fiz a leitura do Salmo 18, do versículo 6 até o versículo 20. Não pude fazer um comentário na íntegra, versículo por versículo, porque as minhas limitações me impedem, muitas vezes, de compreender o universo espiritual. Muitas vezes eu não consigo compreender o que ocorre dentro do universo espiritual. Mas a informação que o salmista nos concede, nisso eu acredito, porque está escrito em tua palavra, que no momento em que ele orou, o Senhor levantou do seu trono, para agir em favor do teu servo. Montou sobre as asas do querubins, desceu sobre a terra e o alicerce da terra se abalaram. É isso que eu acredito, Pai, que quando nós oramos, quando nós clamamos a Ti, quando nós colocamos-nos diante de Ti com fé, o Senhor sempre vai agir. Não sei qual será a maneira que irá ocorrer dentro do universo espiritual, mas uma coisa eu acredito, que nenhuma oração feita com fé fica sem resposta. Então a resposta no momento oportuno virá. Eu te louvo, Senhor, te glorifico, te dou graça, por tua benignidade e pela tua misericórdia. Que a tua paz toque a nossa alma, que o teu refrigério toque nosso espírito, que teu Espírito Santo nos guie constantemente, nos instruindo, nos ensinando, para que assim possamos superar as dificuldades da vida. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.